A paz do Senhor, a igreja, amém? Podeis assentar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta hora, enquanto o teclado vai solando. Eu gostaria que toda a igreja fechasse os olhos. Vamos orar agora para que o Senhor, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, Ele venha falar aos nossos corações. Ó Deus, nesta hora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Nós confiamos plenamente, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia e exclusivamente, Senhor, eu confio no sangue do Cordeiro sobre mim. Dá-me, Senhor, palavras espirituais, meu Pai, que traduzam, Senhor, realidades do Teu Espírito, meu Deus. E também, Senhor, dê ouvidos espirituais à Tua igreja, a Teu povo, Senhor, para que eles possam, meu Deus, ouvir, entender, meu Deus, e serem transformados pelo Teu Espírito. Pai, nesta hora eu peço ao Senhor, libere um ambiente, Senhor, neste lugar, para que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, toma a direção dos meus lábios, meu Deus. Tira de mim toda a razão humana, todo conhecimento que não provém de Ti, que agora diminua e que o Teu Espírito vivifique, em nome de Jesus. Igreja, repita comigo com a voz bem alta, diga: nesta hora, eu me abro para a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, e ao receber esta palavra, serei alimentado, serei nutrido, e serei transformado pelo poder do nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 15, deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 15, nós vamos ler o 15 e o 16, alguns versículos. E depois abre em Mateus 6, 31 a 34. Gênesis 15, 1. Quantos encontraram, digam amém. Pode ir ficando em pé para a gente fazer a leitura bíblica desta noite. Gênesis 15, 1 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora no versículo 16 diz assim, o 1 e o 2, se nós vamos ler. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Amém? Agora vamos lá em Mateus 6, 31 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Diz assim: portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Amém? Podeis assentar, igreja. Deus manda te dizer nesta noite que você faz parte de um exército e você está sendo treinado. Muitas vezes você não percebe, mas você é o fermento no meio da massa. Quando as pessoas vão preparar o pão ou um bolo, tem que ter o fermento para ter o crescimento. E este fermento hoje eu quero trazer para nós. Esse fermento sou eu e é você no meio da obra de Deus. Muitas vezes você acha que é tão pequeno, que é tão insignificante, que não tem nenhum valor na obra do Senhor. Mas o seu valor é inestimável. Você faz toda a diferença para o Pai. Você é o fermento no meio da massa. É chegado um novo tempo na sua vida. É chegado um tempo de expansão. É chegado um tempo de crescimento. É chegado o tempo de estabelecimento, onde o Senhor está firmando os teus pés, onde o Senhor está fazendo você criar raízes. Deus vai conceder a você aquilo que estiver em linha direta com a sua vontade. Aquilo que não estiver de acordo com a palavra dEle, ou com a vontade dEle para a sua vida, não pode se concretizar. E os seus olhos terrenos vão contemplar a beleza e a formosura da criação de Deus sobre a sua vida. As promessas de Deus, elas não têm validade, elas não envelhecem, elas não são perecíveis. E o Senhor está trazendo a você hoje a convicção, a crença, a fé e a perseverança de que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Pode estar demorando, queridos. Sabe qual é o maior teste na vida do cristão? É o tempo. E toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Deus está provando o teu coração para saber se você está preparado para receber das mãos do Todo-Poderoso aquilo que você tem pedido para Ele. A verdade central desta palavra, que eu coloquei o título, nós necessitamos ter total dependência de Deus. A verdade central desta palavra está em nós aprendermos a depender de Deus para tudo, em tudo, confiar somente nele, totalmente nele, ser dirigido pelas suas mãos, ser dirigido pela sua voz. Nós temos que ter este objetivo de vida. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias, quando nós nos levantarmos, que o Senhor dê a direção para nossas vidas, que o Senhor faça a vontade dEle sobre nós. Deus está te dizendo o tempo todo, filho meu, filha minha, não se preocupe com o teu amanhã. Eu sei de tudo que você precisa, eu sei da tua necessidade, eu sei onde está fazendo falta para você, mas Ele está mandando eu e você buscarmos primeiro o reino dEle e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando a palavra de Deus relata isso, Deus está nos pedindo: entregue a sua vida nas minhas mãos, seja dependente de mim, seja dependente do teu Deus. Nós precisamos aprender a despertarmos do sono da independência. Quantas vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus em certas coisas que Ele não pede a nossa ajuda. Abrão e Sara decidiram dar uma ajuda para Deus. No capítulo 16 de Gênesis que nós lemos, diz lá no versículo 2, no final: Abrão uniu-se ao conselho de Sarai. Sara, mesmo sabendo que Abrão tinha recebido uma promessa, que ele seria pai de multidões, e que a descendência dele seria maior do que as estrelas dos céus, que ele não conseguiria contar, ela duvidou. E Abrão anuiu-se, ou seja, ele consentiu a dar permissão a Sarai para ter um filho fora do casamento, e ter um filho com a serva dela. Este não era o propósito do Senhor. Esta não era a vontade de Deus. Mas o Senhor permitiu que isto acontecesse para que ele fosse engrandecido posteriormente. Abraão e Sara já eram velhos quando conceberam Isaque. Deus não precisa de tempo humano para realizar nada. Deus não precisa da nossa capacidade para fazer nada.
Deus não precisa da nossa mão para fazer nada. Deus não precisa de indicação para te colocar dentro de algum lugar. Deus não precisa, Ramaná Suricanta Labassúria, da aprovação humana para te levantar sobre a terra. Deus não precisa, Ribalabassuricanta Ramanai, de ninguém da terra, quando Ele escolhe abençoar a minha vida e a sua vida. E isso é provado em Gênesis, quando Deus conta a história de Abraão e Sara. Logo mais no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor mostra ali o sinal da aliança que Ele tinha com Abraão. E Ele mostra ali que Ele marcou Abraão e falou que toda a descendência dele seria circuncidada a partir dali. Por que será que o Senhor decidiu circuncidar Abraão? Deus fez isso para que todas as vezes que Abraão olhasse para o seu membro do corpo, ele visse que ele teria que depender totalmente de Deus. Ele não podia esquecer-se de depender de Deus. Ele não podia esquecer de perguntar para Deus qual era a vontade dele. E nesta noite eu te pergunto, o que você tem feito sem a permissão de Deus? O que você tem feito sem pedir a orientação de Deus? Quais as marcas que Deus tem permitido ficar na minha vida e na sua vida, para que nós olhemos para elas e nos perguntemos: Senhor, o que o Senhor queria me ensinar com isso? Não me deixe esquecer. Muitas vezes Deus quer nos corrigir, muitas vezes Deus nos exorta, Deus permite que nós sejamos marcados para que nós não venhamos esquecer que a nossa dependência é totalmente dEle. Nós somos canais de Deus, mas a fonte verdadeira é Ele. Você é um canal de Deus para abençoar gerações. Você só vai mostrar a direção, você não é a direção. Dependa de Deus. Deus está te pedindo nesta noite, coloque a sua vida nas minhas mãos, porque eu vou agir. Nós devemos observar em diversas situações que as coisas vão se fechando e vão se afunilando e nós não entendemos o motivo. E isso é nada mais, nada menos do que um sinal de Deus nos pedindo: filho, filha, dependa de mim, busque mais a minha face, se entregue mais dos meus caminhos. Independente do que nós vivamos ou pensamos, das dificuldades, das lutas, nós devemos encontrar 5 circunstâncias para declarar aquilo que o rei Davi declarou lá no Salmo 31, no versículo 14 e 15, que diz assim: eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro e os meus dias estão em tuas mãos. Não se preocupe. Lá em Provérbios 23:18 diz assim: haverá um bom futuro para ti, e a tua esperança não será frustrada. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que você comece a declarar todos os dias: Senhor, a minha vida, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos, os meus propósitos estão todos nas tuas mãos. Quando você faz isso, você está dando a Deus aquilo que é de direito, ou seja, você está dependendo dEle. Mas não é fácil depender de Deus, porque dependência é sinônimo de humildade, é sinônimo de submissão. Quando nós vamos depender de Deus, 3 atitudes são necessárias na nossa vida cristã. Em primeiro lugar, obediência. Em segundo lugar, submissão. E em terceiro lugar, a renúncia. Obediência é a ação de quem obedece e se conforma com a autoridade de outros. Nós precisamos obedecer. A palavra de Deus mostra que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes obedecer custa nós descermos. Muitas vezes obedecer custa nos humilharmos diante da presença de Deus. Custa nós ouvirmos e nos calarmos. Custa nós ouvirmos e não não falarmos nada. O Senhor quer de nós essa atitude. O Senhor quer de nós uma atitude de passividade diante de algumas coisas. Mas nós muitas vezes, na nossa natureza humana, que é corrupta, que não muda, é a carne, que tem o DNA do inimigo. Nós queremos lutar, nós queremos justificar, nós queremos apresentar as nossas razões. Deus nos mostra na Bíblia, em Gênesis 12:1, uma das maiores histórias de obediência da Bíblia neste livro, que foi a história de Abraão.
O Senhor ordenou a ele que saísse da terra dele, que saísse da parentela dele e da casa do pai dele, para a terra que ele mostraria. Abraão deixou tudo e obedeceu ao Senhor. Ele não ficou perguntando: Senhor, mas e isso que eu deixo para trás? Deus está falando com pessoas aqui hoje. Ramanai decanta labassúria. Deus está me mostrando vidas aqui. E o Senhor está dizendo para uma mulher: Ramanassuri cantaramanai. Eu estou te tirando de dentro da casa dos teus pais para um futuro novo. Ribalabashou recantaramanai. Renassúria. Carol, Deus está falando contigo nesta noite. Deus te trouxe a este lugar hoje para dizer para ti que Ele está desprendendo o teu futuro. Ribalabassuri cantaramanai. Você não entendeu a situação no momento, mas Deus manda te dizer: o que eu faço na tua vida agora você não entende, mas depois você entenderá. Deus está transformando vidas neste lugar, nesta noite. Deus vai fazer você receber hoje uma unção de resolver problemas, uma unção de confiar totalmente no Deus que você serve, uma unção Ramanassuri cantaramanai, que te faz saltar dos problemas. Deus está dizendo para você: obedeça, obedeça. Deriandarabassuri andalamanai. Você tem um chamado do Senhor, obedeça a Ele. Você tem um propósito na casa de Deus, obedeça. E obediência sem dependência não gera nada. E o que é que nós vamos fazer quando nós dependermos de Deus? É ter intimidade com Ele, o suficiente para nós ouvirmos a voz dEle e não sermos mais dirigidos pela voz humana. E você que está aqui nesta noite e que tem sido dirigido pela voz de Deus, Deus manda um recado para você. Tem se levantado inúmeras pessoas ao seu derredor para te dizer: desista disso. Por que você está acreditando que isso ainda vai acontecer? Nada disso vai dar certo. Quantas palavras negativas você tem ouvido ao longo da sua vida? Mas Deus está dizendo: eu vou fazer, eu te prometi, eu vou cumprir, eu posso, eu levanto, eu abato, eu exalto, eu faço viver. Deus está dizendo para mim e para você: confiemos nele. Ao analisarmos o capítulo 12 de Gênesis também, nós vamos concluir que a obediência, ela impõe regras e condições, sim, mas não só isso, ela gera benefícios e privilégios. Ao obedecer, Abraão recebeu a promessa, ele foi abençoado e ele começou a se tornar pai de multidões. E esta bênção de Abraão se estendeu a toda a geração de Israel, que separou a nação de Israel da nação dos gentios. Deus prometeu e cumpriu. O que na sua vida está parado hoje é para você refletir: Senhor, onde eu tenho errado? No que eu tenho falhado? A obediência, ela é uma virtude daqueles que servem a Deus. E ela deve ser, primeiramente, dada ao seu Pai Celestial. Ela é caráter cristão. Deus mandou Abraão sair da sua terra. O que isso significa para a nossa vida hoje? Nossa terra representa a nossa zona de conforto. Aquilo que muitas vezes nos faz ser acomodados diante da situação. Deus está dizendo para mim e para você hoje: saiamos da nossa terra, do comodismo, da nossa zona de conforto. E mais, Ele está dizendo: saia da tua parentela. Nossa parentela são nossos relacionamentos, que muitas vezes são ótimos, são necessários, mas que outrora são destrutivos. Por que são destrutivos? Porque muitas vezes nós nos tornamos escravos dos nossos relacionamentos. Nós passamos a buscar mais os profetas do que a Deus. Nós passamos a deixar de ler a palavra do Senhor para subir a um lugar e ouvir a voz humana de alguém. Queridos, é noite que o Senhor está restaurando a igreja dele para uma novidade. Uma noiva que o Senhor virá buscar. É uma noiva restaurada. É uma noiva que depende. É uma noiva que tem intimidade com Deus. É uma noiva que ora. É uma noiva que jejua. É uma noiva que busca. É uma noiva que renuncia. É uma noiva que se submete. É uma noiva que diz: eis-me aqui, Senhor. Se preciso for, me quebra e me faz de novo, meu Deus. Se preciso for, Senhor, se eu não estou te agradando, usa pessoas para me exortar. Essa deve ser a nossa oração.
E eu quero te dizer, muitas vezes você está no caminho da desobediência e Deus tem levantado pessoas para te dizer que você está errado e você tem tampado seus ouvidos para a verdade. Mas nesta noite, como igreja, nós precisamos falar a palavra da verdade. Nós poderíamos estar aqui enfeitando a Bíblia, como é feito por aí, o evangelho da prosperidade, que tem sido pregado, enchido templos, enchido salões. Mas nesta igreja, nós temos o compromisso com a palavra da verdade. Nós temos o compromisso com a Bíblia, que é a boca de Deus. Nós temos compromisso com a santidade. Nós temos compromisso em ser um povo obediente. E outra coisa que o Senhor falou para Abraão, que serve de lição para nós: saia da casa do seu pai. Isso significa romper com os sentimentos de mesmice, significa lançar-se no novo de Deus, significa libertar-se do sentimentalismo, significa deixar de ser escravo de pequenas coisas que nos impedem de viver a plenitude do nosso chamado. Muitas vezes nós nos prendemos a coisas tão mínimas e tão pequenas que nós esquecemos da grandeza de Deus. A obra de Deus, ela é grande, ela é expansiva, e a maior obra de Deus é ganhar almas. Que nesta noite você receba esta unção, que a verdadeira obra de Deus seja sobre a sua vida, que você rompa, que você saia da acomodação, que você rompa nos seus relacionamentos, que você dependa mais de Deus, menos das pessoas, e que você saia desse sentimento ribalabassúria que tem te prendido, deste sentimento que gera amargura dentro do teu coração, a tal ponto que você não consegue mais adorar a Deus, você não consegue mais servir a Deus, você está com o foco errado, irmãos. Você precisa tirar o seu foco do homem e da mulher e colocar o seu foco em Deus. Muitas vezes nós ficamos de um lado para o outro como folhas ao vento, porque é como o apóstolo Paulo disse: há um tempo de tomar leite, mas há um tempo de comer alimento sólido. E nós estamos aqui recebendo dia após dia a palavra. Nós temos recebido este alimento. Nós precisamos sair desta posição de meninos na fé e começarmos a entender as coisas do Senhor com olhos espirituais. Porque às vezes você fica no lugar, Deus tem uma terra da sua promessa para te entregar, mas você fica limitado e você não entende por que você não sai do lugar. E Deus manda te dizer: é para você começar a pedir a Ele que rompa na sua vida. É para você começar a pedir a Ele que te dê obediência, que te dê submissão, que te dê renúncia. Isso é necessário, querida igreja. Na quinta-feira, a pastora ministrou aqui sobre renúncia. Quando eu estava estudando esta palavra, o Senhor trouxe esses aspectos para me falar para a igreja. E submissão, o que é? Submissão é sujeitar-se à espontânea vontade de Deus. É sujeitar-se às autoridades que Deus coloca no nosso caminho. Isso não é fácil de aceitar. Submissão é para os fortes, não é para os fracos. Ser submisso, muitas vezes, foi o que eu disse no início, é ser humilde ao extremo. É ser muitas vezes passivo diante de pessoas prepotentes. É colocar a voz de Deus acima de todas as coisas. É perguntar para Deus: Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? Nós precisamos começar a perguntar isso para Jesus. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar e no seu lugar? Será que Ele agiria como eu e você temos agido? Ou será que Ele faria como Ele fez, se entregando à cruz, uma morte de vergonha? Ele renunciou ao trono dele, querida igreja. Ele renunciou ao trono do Pai para vir à terra e ser 100% homem, 100% Deus, por amor a mim e por amor a você. Quero dizer a você nesta noite: confie em Deus plenamente. Confie que Ele pode fazer por você o que nenhum homem, nenhuma mulher da terra pode fazer. Submeta-se à vontade de Deus. Deixe de ser como folha ao vento de um lado para o outro.
Peça ao Senhor que te enraize nos lugares que Ele te colocou. Se você está sendo testado, se você está sendo provado, se você está sendo amassado, você está sendo amassado nas mãos do oleiro, porque tudo que ocorre na minha vida e na sua vida é por permissão dEle. E é muito melhor nós sermos humildes e obedientes e dizermos: Senhor, eis-me aqui. O que Tu queres me falar com esta aprovação? Senhor, eis-me aqui, eu quero Te obedecer. O que o Senhor quer me ensinar? É muito mais fácil enfrentar do que fugir, porque muitas vezes nós fugimos para não sermos frustrados. Mas o Senhor não quer uma igreja que foge. Ele quer uma igreja que enfrenta. Ele quer uma igreja que ergue a cabeça, que anda de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é poderoso. Em 2 Samuel 7 diz que Davi tinha um desejo de construir um templo para Deus. E o profeta Natã chegou diante de Davi sem consultar a Deus, imediatamente abençoou Davi e disse que Davi poderia construir aquele templo. Só que passou um tempo e o profeta Natã teve que retornar até o rei Davi e dizer: Deus falou comigo que não será você quem construirá o templo, será o teu filho. E qual foi a atitude de Davi naquela hora? Não foi de revolta, irmãos, foi de obediência. Ele obedeceu, ele se submeteu e ele se colocou debaixo da vontade do Senhor. Natã ficou constrangido porque não buscou a Deus para falar com o rei Davi. E ele teve que retroceder e falar aquilo que Deus de fato queria que fosse feito. Deus tinha seus motivos para trabalhar com Davi, negando a ele o direito de construir o templo. Deus tem direitos sobre nós. Muitas vezes Deus tem dito nãos a nós por amor à nossa vida. Muitas vezes Deus não permite que nós entremos em lugares e nós não temos entendido. Mas Deus manda dizer para você nesta noite: veja aquilo que Ele está tirando da sua vida como livramento. Veja as portas que se fecharam como a permissão de Deus para que você fosse livre de algum mal. O que ocorre conosco, irmãos, é que muitas vezes nós pedimos ao Senhor, nós pedimos: Deus, faça a Tua vontade, Deus, faça o Teu querer, cumpra o Teu querer. Mas quando Deus começa a trabalhar naquela causa que nós pedimos, nós vamos lá e pedimos a misericórdia do Senhor. Nós não queremos nos submeter, nós até pedimos a direção de Deus para as nossas decisões, mas nós não nos submetemos à vontade e à autoridade do Senhor em muitos casos. E o maior erro que nós cometemos é pedir para o Senhor fazer a vontade dEle. E quando a vontade dEle começa a ser feita, nós começamos a reclamar e a questionar a Deus. Quando nós cantamos esta canção, mexe com minha estrutura, nós muitas vezes louvamos ao Senhor mecanicamente, não temos prestado atenção naquilo que nós temos pedido ao Senhor. Nós pedimos, Senhor, para mexer com a nossa estrutura. Nós pedimos ao Senhor que nos faça como ponte sobre as águas. Nós pedimos ao Senhor que nos faça farol que brilha à noite. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Quando o Senhor nos testa, nós queremos logo fugir. Quando há algum levante em nosso meio, nós já queremos sair correndo e abandonar o chamado que Deus colocou sobre nós. Deus chamou os fortes para a obra dEle. Você é mais que vencedor. Você não é fraquejado. Você não é derrotado. Você não é vencido. Porque vencido é Satanás pelo sangue do Senhor Jesus. Aqui está uma igreja vencedora. Aqui está um povo que vai morar no céu. Aqui está um povo que vai viver a terra da sua promessa. O Senhor quer também que nós renunciemos. Essa é uma terceira atitude de quem depende de Deus. E renúncia é deixar ou abdicar voluntariamente do direito ou da posse de algo. Muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você: abra mão dos seus direitos, abra mão da sua justificativa, abra mão de querer ser o melhor, abra mão de querer ser o certo da situação, abra mão de ter razão. Nós precisamos abandonar a razão muitas vezes, mas nós queremos ir diante das pessoas e nos enchermos de razões, de justificativas, enquanto a palavra de Deus diz que é Ele quem nos justifica por meio do sangue dEle. A maior renúncia de todos os tempos
foi a história de Jesus Cristo. Lá em Lucas 23, 46, diz assim na parte A: clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em João 19, 30 ele disse: tudo está consumado. Ele suplicou perdão até para aqueles carrascos que estavam ao lado dele. Ele suplicou perdão para aqueles que maltrataram ele naquela crucificação. Ele perdoou aquele ladrão que estava ao seu lado e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas muitas vezes nós não renunciamos à nossa razão, nós queremos acusar as pessoas, nós queremos nos encher de justificativas, nós queremos apontar dedos. E eu quero dizer para a igreja nesta noite: cuidado quando você julgar alguém, porque com a medida que você julgar, você será julgado também por Deus. Ninguém na terra é suficiente para acusar outra pessoa. Nós todos somos pecadores, e se não fosse a graça do Senhor, querido, querida, nós não estaríamos aqui. Entendamos que não é por merecimento. Tem pessoas que pensam que é por fazer, que é por acontecer, que é por estar ali, e é algo que Deus está olhando a você. Não é. Deus não olha para nós segundo o nosso merecimento, Ele olha para nós por graça, porque nós não merecíamos, nós não merecemos nada. O Senhor é gracioso, Ele é misericordioso. Cristo renunciou tudo em nosso favor. E a pergunta que não pode se calar para mim, para você nesta noite, porque essa palavra também é para mim. Eu tenho vivido dias que o Senhor está mexendo com a minha estrutura. Ele está me balançando, Ele está me movimentando, Ele está tirando escama dos meus olhos. E nesta noite que você também comece a ser assim. O Senhor permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida, para nós vermos para onde nós estamos caminhando. E Deus manda te perguntar nesta noite: o que você tem renunciado para andar com Deus? É a sua vontade? É o seu eu? É o seu ego? É a sua arrogância? É a sua justificativa? É a sua prepotência? O que você tem pedido para Deus tirar da sua vida? O que você tem renunciado? Do que você tem aberto mão? Eu quero dizer para vocês que quem diz que tem Jesus na sua vida, mas vive no mundo, cheio de prazeres do mundo, no pecado, está mentindo e enganando a si mesmo. Lá em João 2,15 diz assim: não ameis o mundo e nem o que nele há. Tiago 4,4 diz também: vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Nós não podemos andar com dois senhores. É noite que o Senhor está te perguntando: de que lado você quer ficar? É do lado da santidade? É do lado do Deus que pode todas as coisas? Ou é do outro lado que só tem morte, que só tem destruição? O que você tem renunciado? O que nós temos renunciado em favor do amor de Deus por nós? A verdadeira dependência de Deus, ela vem quando nós renunciamos o nosso eu, o nosso querer, quando nós renunciamos a nossa vontade. Sabe o que é santidade, irmãos? Santidade é passar vontade, é querer, mas não fazer. Isso é santidade. Porque todos nós aqui temos um espinho na carne. Todos nós somos pecadores, temos uma carne que não se converte. O apóstolo Paulo fala que a carne é o DNA do inimigo. E isso é verdade, isso nunca vai se converter. Mas a nossa vontade, ela tem que ser colocada nas mãos de Deus. Imagine, queridos, depois de você renunciar, depois de você obedecer, depois de você se submeter, naquele grande dia, o Rei dos Reis, te chamando com as mãos estendidas e dizer: filho meu, filha minha, valeu a pena renunciar tudo, renunciar o mundo, renunciar os prazeres, para viver a eternidade comigo. Deus está te balançando nesta noite, Deus está movimentando hoje a sua vida, e eu quero dizer mais uma vez para você: entregue a sua vida nas mãos dEle. Depender de Deus é uma escolha. Eu não posso fazer por você, e você não pode fazer por mim. Dependa dEle, porque sabe o que vai acontecer? Ou você começa a depender de Deus, ou você vai começar a depender dos homens. Tem pessoas que dependem daquilo que as mãos podem fazer, depende do dinheiro, depende dos médicos, depende de advogado, depende de coisas da terra, depende de gerentes do banco. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: dependa de mim,
porque aquilo que ninguém pode fazer, eu vou fazer. Depender de Deus é abandonar a dependência humana, porque o homem é sujeito a falhas, mas Deus nunca falhou e Ele nunca falhará. Os homens são compráveis, têm seu preço, mas o sangue de Jesus não tem preço. Os homens mudam de ideia, mas o nosso Deus é imutável. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Está demorando? Espere, persevere. Não se esqueça que a sua promessa, Ele está sendo provada na fornalha da aflição do tempo. Deus está provando o seu coração. Está demorando? Dependa do Senhor. Depender de Deus é um desafio de todos os dias. É um desafio na provisão. É um desafio que traz provisão. É um desafio que traz sustento. É um desafio que traz segurança. É um desafio de você saber que Ele é o seu Senhor e que nada vai te faltar. É um desafio de você saber que se portas se fecharam, portas novas se abrirão. É um desafio de você saber que você é salvo, que você é lavado e remido com o sangue de Jesus e que há uma vida eterna te esperando. Depender de Deus é deixar para trás os seus problemas, é lançar mão aos cuidados do Senhor e dizer: Deus, eu te entrego tudo, eu estou sofrendo. Na minha natureza humana eu não dou conta mais, mas eu dependo de Ti. Nós temos essa necessidade de dependência de Deus. E nós precisamos entregar nossa vida totalmente a Ele. Entregar a nossa existência, entregar a nossa família, entregar o nosso trabalho. E acima de todas as coisas, nós não podemos esquecer que os testes continuamente serão dados por Deus para a nossa vida. Deus vai te testar e me testar continuamente. Os testes não param, queridos. E o maior teste de todos os tempos é o quê? É o tempo. Nós precisamos saber que não temos poder para nada, mas quem tem poder é fiel e justo para cumprir. Eu quero dizer para você, assim como Deus circuncidou Abraão, ou seja, Ele marcou Abraão e aquela geração de Israel, qual a marca que o Senhor tem deixado na sua vida? Para que você se lembre que o poder vem dEle. E para que você se lembre que só Ele pode fazer por você. Qual a marca que o Senhor tem deixado na sua vida? Para que você confie na suprema graça dEle. Porque a graça é favor imerecido de Deus. Querido, não pense que o Senhor está te castigando. Não pense que o Senhor está com as mãos encolhidas para a sua vida. Isso não existe. Graça é favor imerecido. É você não merecedor, recebendo das mãos de Deus o galardão. Graça é saber que nós não merecemos, mas que Deus vai fazer, porque Ele é suficiente, porque Ele é misericordioso. Ele é cheio de graça, queridos. Ele está dizendo para você nesta noite: eu vou responder a tua oração. As marcas, elas nos fazem confiar exclusivamente em Deus. Porque Ele fará por você. Ele fará por você e para você. Ele fará todas as coisas. O ano está se encerrando. E é ano de nós refletirmos a Deus. E dizermos: meu Pai, eu sei que eu não mereço. Mas é pela graça que o Senhor me cobre. É pela graça que o Senhor me perdoa. É pela graça que o Senhor me mantém de pé. É pela graça que o Senhor me chama de filho. Sabe por quê? Por que eu digo isso para você? Porque quem faz tudo é Deus. Você não consegue nada. Eu não consigo nada. Se não for Deus, nós não damos conta. Você não consegue, Deus consegue. Você diz que não dá conta, Deus dá conta por você. Você diz que está infeliz, a alegria do Senhor é a sua força. Você diz que está fraco, Deus manda te dizer: aqueles que estão fracos, aí que são fortes. Você diz: eu não posso nada, Deus diz: tudo podes naquele que te fortalece. Você diz: todas as pessoas estão se levantando contra mim, e Deus está dizendo: se Deus é por ti, ninguém pode ser contra ti. Deus diz para você: agindo eu, quem impedirá? A promessa de Deus, ela é infinita. Ela é infinita para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que abra os nossos ouvidos. E sabe por quê, querido? Porque Ele escolheu as coisas pequenas para manifestar a sua glória. Você pode se sentir pequeno,
se sentir nada, mas Deus te escolheu para manifestar a glória dele na terra. É lá na sua família que você tem sido xingado, xingada, maltratado, maltratado. É lá que Deus quer colocar sobre você a luz dele. É lá que o Senhor quer fazer brotar de você rios de águas vivas. Que uma fonte de águas vivas brote no seu interior. Que possa vir de encontro a você, que está necessitando ser irrigado pelo Espírito Santo. Você é canal de Deus para liberar a fonte que é Jesus. Você é canal de Deus. Você é promessa de Deus. Mais uma vez eu te digo, a promessa de Deus, ela se cumprirá. Não pelo seu poder, mas porque Deus quer. Não pela nossa força, mas porque Deus decretou. Você será fortalecido hoje pelo poder de Deus, pela glória, pela presença, pela vida do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora, colocasse a mão sobre o seu coração. Você que quer nesta noite depender de Deus, você que tem dormido o sono da independência, você que tem agido por conta própria, você que pede ao Senhor para fazer na sua vida, mas de repente você toma a causa das mãos de Deus. É noite de concerto no altar do Senhor. Repita comigo esta oração de olhos fechados. Diga assim em voz alta: Senhor Jesus, peço que me perdoe pelas vezes que não busquei em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e pelas vezes que andei ansioso e preocupado, me esquecendo de confiar em Ti. Jesus Cristo, eu declaro que de agora em diante, a minha vida será uma vida de obediência, de submissão, de renúncia. Começo agora, renunciando o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha carne, e declaro para que o mundo espiritual ouça que o Senhor Jesus terá a última palavra em minha vida e que eu sou totalmente dependente do Senhor. E o mais importante a partir de hoje é que eu entrego a minha vida, Senhor, totalmente a Ti, Jesus, para todo sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Olá, eu sou o pastor Newton Santos do Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida. Você que está me ouvindo agora neste canal, eu quero te convidar para que você me ajude a compartilhar, a divulgar esse vídeo, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva então neste canal. Você que também tem sido abençoado, escreva alguma coisa, mande para nós. Nós teremos muito prazer em estar até devolvendo para você, conforme que o nosso tempo, o nosso espaço, uma palavra de vitória, vídeos que talvez você vai ouvir e que vai abençoar a sua vida emocional. Quero te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos de cura emocional. Nossos cultos é todas as segundas-feiras, voltado para a cura da alma. É um culto terapêutico. Esses cultos de segunda-feiras acontecem às 19h30 no Cenáculo de Oração. Temos também os cultos de quinta-feira, que é o culto dos milagres. Querido, Deus tem curado, Deus tem libertado e Deus tem feito coisas extraordinárias aqui no Cenáculo de Oração. Eu tenho dito que as nossas fontes vêm de Deus. Importa que Ele cresça e nós diminuamos, porque nada somos, nada temos, somos apenas canal. E eu quero abençoar a sua vida, quero te dar um abraço, quero profetizar a sua vitória, eu quero declarar a sua vitória em Cristo Jesus. Sexta-feira à tarde, nós temos a tarde da vitória, uma tarde que é direcionada às mulheres do Cenáculo de Oração. Nós temos aqui a pastora
Miliane, com toda a equipe que tem vindo para estar te ajudando todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde. No domingo, nós temos o culto da família, que é um culto voltado para a família. Nós sabemos que Deus é um Deus que habita em família. Eu, como psicólogo, eu tenho chorado, queridos, dentro do consultório, com muitas pessoas, quantas famílias dilaceradas, quantas pessoas, queridos, têm perdido a motivação, quantas pessoas têm desistido da família, e a família é um projeto de Deus. E voltando ao culto de cura emocional, que todas as segundas-feiras eu tenho dito que Deus quer curar o presente para proteger o seu futuro. Você sabia que você precisa se apaixonar por você para que alguém venha se apaixonar por você? Então, primeiro, você tem que passar a gostar de você para que outras pessoas gostem de você. Vem estar conosco. Quem não tem autoestima não dá conta do sucesso. Deus tem sucesso para você. Deus quer te colocar numa rota de sucesso. Então vem estar conosco, cenáculo de oração, porque oração é o nosso estilo de vida. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa de obreiros, de pessoas que amam a sua vida e vai estar intercedendo e orando a seu favor. Eu te convido e já quero te agradecer por você estar conosco. Eu quero te agradecer porque eu sei que semanalmente nós estaremos aqui no YouTube e você vai ser o nosso convidado especial para estar ouvindo, assistindo essas palavras que é voltado para a cura da sua alma. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, pela sua atenção, e eu tenho certeza que Deus vai ter respostas para você através desses vídeos que nós vamos estar postando semanalmente no YouTube. Em nome de Jesus, seja abençoado e continue declarando: Jesus já me deu a vitória.